Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, o momento onde juntas nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e meditar junto comigo hoje em João 17, parte 2. Hoje nós vamos meditar a partir do versículo 6. Então, se você puder, corre lá, pega a sua Bíblia para você meditar junto comigo, versículo a versículo. Hoje, como todos os outros dias, eu vou estar meditando com você nessa tradução aqui, que é a Nova Bíblia Viva, que é uma tradução que você vai perceber que ela é mais fluida, mais próxima da forma como a gente se comunica. E essa tradução tem abençoado muito a minha vida e de muitas outras amigas de Jesus. Então depois, se você quiser o link dessa Bíblia para você ter uma companheira de jornada também com uma linguagem mais acessível, só me chamar depois no privado que eu te envio o link, combinado? Sejam todas muito bem-vindas, que bom que você está sensível ao chamado do Espírito Santo. Se você está aqui, não é por acaso. Eu sempre digo, que eu não creio em coincidência, eu creio em Jesuscidência. E Deus, Ele fala com os presentes. Então, se o Espírito Santo de Deus te atraiu para estar aqui nessa manhã, é porque Ele tem uma palavra para liberar sobre a sua vida, para te abençoar. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, vamos orar e consagrar esse nosso encontro ao Senhor. Sempre que nós vamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha conosco, para nos revelar a verdade, para nos trazer uma palavra rema, uma revelação específica, uma direção específica para aquilo que a gente está vivendo. Então, que você feche seus olhos, respira fundo aí para você se esvaziar, de tudo que você viveu até agora, tirar agora, colocar todo o seu foco na presença de Deus, se dedicar a esse tempo de mesa, esse tempo de qualidade com o Senhor. Feche os seus olhos e vamos nos conectar com o nosso Pai. Paizinho, obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Pai, de estarmos nesse tempo de mesa contigo, nesse tempo de qualidade com o nosso Pai. Obrigada, Senhor, por nos escolher como Tuas filhas, por nos dirigir, Senhor, por caminhos de sabedoria. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença, como é bom Te conhecer mais e mais, ó Pai. Tu és uma fonte inesgotável e nós estamos aqui, Senhor, posicionadas nessa mesa, porque nós temos fome e sede de Ti. Revela, Senhor, a Tua verdade a cada uma de nós, ó Pai, de forma única e especial. Abre os nossos olhos, Senhor, e nos capacita, Pai, para romper com tudo aquilo que tem nos aprisionado. Senhor, eu te peço que o Senhor me use, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Eu entrego nesse momento diante de Ti, Senhor, todas as minhas fragilidades, dificuldades e fraquezas. E eu peço, ó Pai, que o Senhor me sustente, que o Senhor me purifique e que o Senhor me use, ó Pai, segundo a Tua vontade, não a minha. Que não sejam as minhas palavras e sim as Suas. Que sejam palavras de bênção, palavras de cura, para gerar vida, Senhor, na vida de todas as Tuas filhas que estão aqui nessa live e naquelas que ainda vão assistir essa gravação. Eu abençoo, Senhor, esse momento, eu abençoo as Tuas filhas e peço, ó Pai, a Tua direção, que o Senhor nos conduza nesse momento, do início ao fim. Amém e amém. Então vamos lá, vamos abrir em João, capítulo 17. Ontem nós fomos até o versículo 1. Hoje nós vamos do versículo 6 até o versículo 19. E amanhã a gente vai do versículo 20 até o versículo 26. Então nós vamos dividir em 3 partes. Oi, Liz! Bom dia, minha irmã. Que bom que você tá aqui, viu? Que alegria. Eu tava sentindo sua falta. Eu pensei em você um pouco antes de começar, sabia? A gente tá na conexão divina aí. Que lindo. Deus te abençoe, viu, minha irmã? Que bom ter você aqui. Você é preciosa, viu? Então nós vamos continuar. Bom dia, Patrícia. Deus abençoe seu dia, minha irmã. Então nós vamos continuar a partir do versículo 6 de João 17, que diz assim. Aí Jesus começa a fazer a oração por seus discípulos, a oração sacerdotal. E ele diz assim: eu revelei a estes homens que o Senhor tirou do mundo e me deu quem o Senhor é. Realmente, eles sempre foram seus, e eu os recebi, e eles obedeceram à sua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho provém do Senhor, porque eu transmiti a eles as ordens que o Senhor me deu. Eles a aceitaram e sabem com plena certeza que eu vim do Senhor, e creem que o Senhor me enviou. Versículo 9.
eu peço em favor deles. Olha que coisa maravilhosa. Jesus vai começar a interceder pelos seus discípulos. Então, se você tem um pequeno grupo, por exemplo, um pequeno grupo de mulheres, você pode pegar essa oração, né, que vai começar aqui a partir do versículo 9, e orar, né, pelo seu pequeno grupo, abençoando. Você vai precisar fazer algumas adaptações, né, mas dá para você usar esse modelo de oração para orar pelo seu pequeno grupo de mulheres, né, pela sua célula. Maravilhoso. E até aqui o versículo 8 tem um ensinamento, né, de Jesus. Ele está explicando para nós o que é ter um grupo, né, um pequeno grupo, ser uma mentora, né, de mulheres cristãs, ou liderar uma célula. O que é sucesso, né, para Jesus? Sucesso para Jesus é fazer com que as pessoas que estão sob o seu ministério, né, sob a sua responsabilidade, conhecerem a Deus, obedecerem a sua palavra e se conectarem com o plano do reino de Deus. Então, como eu posso saber se o meu ministério, né, se o ministério de Jesus está sendo bem sucedido na minha vida, no meu ministério? Eu consigo saber isso se as pessoas que eu estou discipulando estão conhecendo a Deus a cada dia, né? Porque Deus é uma fonte inesgotável e essa é a vida eterna, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Se essas pessoas que são sob minha responsabilidade, elas estão obedecendo a palavra de Deus, elas estão buscando viver uma vida de princípios, estão se lapidando a cada dia, e também se elas estão buscando transbordar, se conectar com o plano do reino de Deus, que é alcançar outras almas para Jesus, né? Compartilhar aquilo que Deus fez por elas. Então, talvez você pense assim, Ana, mas eu não sou líder de célula, eu não sou líder de mulheres, né? Eu não estou no papel de liderança. Mas eu tenho uma boa nova para você. Você é líder dentro da sua casa. Você é líder de um movimento dentro da sua casa. O seu primeiro ministério é a sua família. Então, se não houver primeiro uma transformação na sua família, não tem por que você querer avançar, né, para alcançar outras pessoas. Então, você precisa primeiro cuidar dos seus. Então, você é líder de movimento na sua casa. Então, declara aí para poder firmar esse compromisso, para você compreender essa verdade. Fala assim, eu sou líder de movimento na minha casa. Meu primeiro ministério é a minha família. Então, você precisa se certificar que essas pessoas que estão sob a sua responsabilidade, que estão sendo discipuladas pelo que elas veem você fazendo, pelo seu comportamento, pela sua forma de amá-las, se você está inspirando os seus filhos, o seu cônjuge a conhecerem a Jesus, a buscarem obedecer a palavra, a viver uma vida de princípios e a se conectarem com o plano de Deus, ou seja, não ser só uma bênção, mas também abençoar outras vidas. Então, se você começar como líder de movimento na sua casa, gerando, né, no coração do seu marido, através de você, primeiro começa em você, depois através de você. Então, seu marido começa a ver você orando, buscando a palavra, participando de grupos, crescendo, tratando ele melhor, validando ele, celebrando ele quando chega em casa, sendo uma mulher, né, que vive por princípios. Ele vai querer conhecer esse Jesus também. Ele também vai querer buscar obedecer a palavra, porque dentro de nós, né, no nosso cérebro, tem um neurônio espelho que dá o gatilho de reciprocidade. Então, quando alguém te faz um bem, você quer retribuir aquele bem. Então, o exemplo, ele arrasta. Muitas vezes a gente quer falar para as pessoas o que elas devem fazer. Mas, na verdade, principalmente dentro de casa, a gente deve falar menos o que as pessoas devem fazer e nós devemos estar no caminho. Tanto que a Bíblia é tão sábia que ela diz, ensina a criança no caminho. E para eu ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, eu preciso estar no caminho. Senão, é hipocrisia. Eu dizer que é para a criança estar no caminho, mas eu mesma não estou no caminho. Então lembra disso, você é líder de movimento na sua casa. A Vivi Cakes falou, eu quero ser líder desse movimento em minha casa. O que te impede, Vivi, de começar hoje? Fala assim, a partir de hoje eu sou líder de movimento na minha casa. Já toma posse já. Você pode começar hoje. Então, um exemplo para você entender como que tá aí dentro do seu lar. Se hoje houvesse um decreto, né, a nível nacional,
para o Brasil todo, em todos os estados, que alcançasse todos os estados, todas as cidades, inclusive a sua. E esse decreto, ele diz que todas as Bíblias precisam ser exterminadas, precisam ser capturadas. E a polícia entrasse aí dentro da sua casa e pegasse todo o material, né, cristão que você tem dentro da sua casa, todas as Bíblias, todos os livros que falam sobre a palavra de Deus. E aí eu quero te perguntar, o quanto da Bíblia você teria inculcado no seu coração? E o quanto da Bíblia você teria inculcado no coração dos seus filhos? Se todas as Bíblias fossem retiradas hoje, não existe mais na internet para buscar, não existe mais como você ter esse livro, o quanto da palavra de Deus você foi canal, né, para inculcar no coração dos seus filhos? O quanto eles teriam da palavra de Deus porque você tem discipulado eles? O quanto o seu cônjuge teria da palavra de Deus porque você tem discipulado? O quanto você teria no seu coração da palavra de Deus porque você está no caminho, você está buscando conhecer mais ao Senhor, buscando obedecer a palavra, se conectando com o plano de Deus. Então nós precisamos hoje nos posicionarmos, entendendo que nós somos líderes de movimento dentro do nosso lar e que o nosso primeiro ministério é a nossa família. As meninas que caminham comigo, né, dentro do devocional Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, nós estamos com um compromisso, né, de toda semana a gente discipular o coração dos nossos filhos, a nossa casa, né, com um versículo bíblico. Então pegar um versículo bíblico e todos os dias, talvez antes da refeição, recitar. Quem é cristão raiz, né, eu me converti com 14 para 15 anos, né? Hoje eu tenho 38, então já tem alguns anos, né, de estrada. E na época que eu ia a cultos de jovens, então a gente tinha muito contato com a palavra de Deus, né? A gente não tinha celular naquela época, não tinha internet, então os cultos de jovens eram muito especiais, porque nós decorávamos os versículos, aí tinha as gincanas, a gente ia lá recitar, tinha também as gincanas de quem abria a Bíblia mais rápido, né, nos capítulos aleatórios, nos livros aleatórios. Então a gente tinha muita intimidade com a palavra de Deus. E hoje eu tenho visto assim que por conta da internet, às vezes você tem um aplicativo da Bíblia, né? Então você leva o celular para a igreja e quando chega lá no culto, você só seleciona o livro, você nem precisa se preocupar em que posição que tá, então você não tem intimidade, né, com a espada, com a palavra. Então se pedirem para você abrem Naum, você dificilmente vai lembrar que tá lá entre os profetas menores, né? No final do Velho Testamento, você vai ficar, ai meu Deus, onde que tá? Então, você precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Você precisa estar no caminho para você ensinar o caminho. Isso é muito importante. Então, ensina a criança no caminho. Em qual caminho você está ensinando o seu filho a caminhar? No caminho da ansiedade? Às vezes a gente se vê ansiosa e não percebe que nós estamos inculcando ansiedade no coração também dos nossos filhos. Você é daquelas que, se seu filho estuda de manhã, você vai acordar e fala, vamos menino, rápido, vamos, tudo que você fala, vamos, come, rápido, a gente tá atrasado. O tempo todo assim. O que você tá gerando? Você tá gerando uma descarga, né, de adrenalina ali, e tudo tem que ser feito rápido. E depois, eu não sei por que meu filho anda tão ansioso. Então começa a vigiar, né? O que você tem ensinado, ministrado ao coração dos seus filhos. E os nossos filhos, eles não seguem o que nós dizemos, eles seguem o nosso exemplo. Então eu sempre digo, né, quando você for orar, nem sempre, mas permita, né, que a porta às vezes esteja entreaberta para que o seu marido passe em vez de você orando, para que seus filhos passem em vez de você orando, para que eles saibam que ali tem uma mulher de oração. Deixe sempre uma Bíblia em cada canto da casa e que eles vejam também você meditando na palavra de Deus, não só participando de uma live, mas você mesmo ali e buscando intimidade com o Senhor. Então isso é muito importante.
Então ensina a criança no caminho. Você é líder do movimento na sua casa. E aí eu quero te fazer essa pergunta: você está no caminho? E se você quer viver essa vida de sucesso, né, que Jesus está dizendo aqui, que os discípulos dele estavam vivendo, que é conhecer a Jesus, buscar obedecer a palavra, viver uma vida de princípios e se conectar com o plano de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar o seu ecossistema. Então, às vezes a gente pensa assim: a partir de hoje eu quero me tornar uma mulher segundo o coração de Deus. Então eu vou comprar um devocional para todos os dias eu fazer uma devocional. Eu vou comprar a nova Bíblia Viva para todos os dias eu ler a Bíblia. Só que esse não é o primeiro passo, sabia? Se você quer, por exemplo, emagrecer ou se tornar fitness, o primeiro passo não vai ser você comprar um tênis, não vai ser você comprar uma roupa de ginástica, não é você se matricular na academia. O primeiro passo é você buscar um ecossistema ou referências de pessoas que estão caminhando para o mesmo caminho que você quer chegar, com o mesmo objetivo que você quer alcançar. Então, se você quer desenvolver disciplina com Deus, se você quer conhecer mais a Jesus, buscar viver uma vida de obediência à palavra, se conectar com o plano de Deus, alcançando outras pessoas, entendendo que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos, é o que diz lá em João 6, 39 e 40. A vontade do Pai é que todos sejam salvos. Então, é a vontade do Pai que a sua família seja salva, que seu cônjuge seja salvo, que seus filhos sejam salvos. Então, tem uma frase que eu até anotei aqui, que é muito interessante, que diz assim: quando o assunto é a vontade de Deus, ele não passa a vontade. Então, se a vontade de Deus é que todos sejam salvos, vai acontecer, basta que você creia e que você declare, porque será feito conforme a sua fé. Essa é a vontade de Deus. Mas você tem se posicionado para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida? Olha essa frase: quando o assunto é a vontade de Deus, ele não passa a vontade. Então, se é a vontade de Deus que todos sejam salvos, então se alegre, toma posse dessa verdade. Você e sua casa servirão ao Senhor, independente de como estão as circunstâncias hoje. Talvez você está olhando assim: Ana, meu marido ele é um alcoólatra, Ana, meu marido tá com a amante já. Não importa o cenário, nós servimos um Deus que pode realizar o impossível, que transforma as circunstâncias. E é da vontade dele, né, que todos sejam salvos. O seu casamento é plano de Deus, é da vontade de Deus. Então, isso é maravilhoso. Então, você precisa estar no caminho. E para você se manter no caminho, é importante que, primeira coisa, você esteja bem acompanhada. Por isso eu quero convidar você para fazer parte, né, das Amigas de Jesus, que é um grupo fechado que a gente tem encontros segunda e quarta às 7 da manhã. E nós temos também o devocional 40 Dias com Jesus, que é à noite, que também é um outro grupo fechado, que tem encontros à noite, terça e quinta. Então hoje à noite nós temos encontro lá, às 20 horas. Então se você trabalha de manhã, você pode participar desse à noite. Então é só digitar aqui devocional, você vai receber um link no seu privado. E aí você pode fazer sua inscrição. E eu tenho certeza que sua vida nunca mais vai ser a mesma. Por quê? Porque você vai caminhar com mulheres, amigas de Jesus, que estão buscando o mesmo objetivo que o seu, que é conhecer mais dele, buscar viver uma vida de princípios e se conectar com o plano de Deus, né? Alcançar outras vidas, compartilhar aquilo que Deus tem transbordado no coração de cada uma delas. Então, que você entenda isso. Você é líder de movimento na sua casa, mas para que você permaneça no caminho, você precisa ter um ambiente que te fortaleça. Você precisa caminhar com as pessoas certas. Então você precisa estar posicionada. Não adianta você continuar fazendo as mesmas escolhas que você faz hoje, caminhando com as mesmas pessoas que você caminha hoje e esperar ter resultados diferentes. Então, tudo que você faz até hoje te trouxe até aqui, mas para você ir num novo nível de graça, de favor, de unção, de romper, né, de constância, de disciplina, você vai precisar tomar um novo posicionamento, uma nova decisão, né? Einstein já dizia: é uma insanidade querer um novo resultado fazendo as mesmas coisas.
Então, para eu ter um novo resultado, eu preciso fazer coisas diferentes. E eu posso garantir para você, uma das coisas principais, talvez essenciais para você romper para o próximo nível, é você estar com o ecossistema certo, com pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, porque senão você começa a despontar e as outras pessoas ao redor começam a te puxar para baixo, né? Então, a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então, você precisa estar num ambiente que te fortalece, que te encoraja, que te inspira, né? Que mostra para você que é possível, né? Que tenha sempre compartilhamento de testemunhos que vão fazer o seu coração queimar para alcançar tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Ô, Vanessa, obrigada, são seus olhos, minha irmã. Eu acho que você que tá mais bonita hoje, né? Depois vamos conversar. Então, continuando no versículo 9, Jesus ele vai começar a interceder pelos discípulos. E olha que coisa linda, nós também somos discípulas de Jesus, né? Se nós queremos seguir a Jesus, nós também somos discípulas. E ele diz assim, eu peço em favor deles. Olha só, Jesus pedindo, né, em favor dos discípulos dele naquele momento, mas também em nosso favor. Meu pedido não é pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, porque eles são seus. E tudo que eu tenho é seu, e tudo que o Senhor tem é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Versículo 11. Agora eu estou saindo do mundo e deixando todos aqui, e vou para a sua presença. Pai Santo, guarde-os com seu nome, o nome que o Senhor deu a mim. Uau! Então, Jesus está dizendo aqui, né? Se os meus discípulos forem bem-sucedidos, o mundo será salvo. Uau! Então, por que é urgente você se posicionar? Por que é urgente você procurar, né, o seu ecossistema certo? Porque o reino de Deus conta com você. Você não está aqui por acaso. Existe um propósito com a sua vida. Nós estamos aqui em missão, que é conhecer ao Senhor e tornar o nome dele conhecido. Lembra disso. Você está aqui em missão. Você não está aqui de férias. Sua vida, ela tem sentido. Sua vida tem propósito. Sua vida tem um significado grandioso, que é conhecer ao Senhor e tornar o nome dele conhecido. Quantas pessoas já foram convidadas, né, para ir à casa de Deus através de você? Nesse mês de fevereiro, quantas pessoas você convidou para vir para uma live, ouvir uma palavra, para estar na casa do Senhor, para vir até a sua casa tomar um chá entre amigas e você compartilhar uma palavra? Então você precisa se posicionar, porque você é uma missionária. Você é uma representante do reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus conta com você. Então, você está aqui em missão. Conhecer ao Senhor e tornar o nome dele conhecido. Então Jesus está dizendo aqui, eu oro por eles, porque se os meus discípulos forem bem-sucedidos, o mundo será salvo. E lá em João 6, 39 e 40 diz que a vontade do Pai é que todos sejam salvos. E Deus quer te usar como instrumento da bondade dele. Deus quer te usar como instrumento do amor dele. Primeiro aí na sua casa e depois através de você e da sua casa. Então Jesus está orando aqui para que os discípulos dele sejam bem-sucedidos na missão de conhecer a Deus, obedecer a palavra e se conectar com o plano de Deus, que é tornar o nome de Deus, o Evangelho conhecido às nações. Então lá no versículo 11 ele diz assim, agora estou saindo do mundo e deixando todos aqui, e eu vou para a sua presença. Pai Santo, guarde-os com o seu nome, o nome que o Senhor deu a mim, para que tal como nós, eles sejam um. Então o desejo, né, de Deus e de Jesus é que nós caminhemos em unidade, porque uma casa dividida, ela não subsiste. Então toda vez que você perceber que você está com a sua mente dividida, com seus sentimentos divididos, isso não provém de Deus. A Bíblia diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é procedência maligna.
Então, que você caminhe em unidade. Quando você disser que você crê em algo, que você quer algo, verdadeiramente viva uma metanoia, que é uma renovação completa da sua mente, onde você não permite nenhum si. Eu estou fazendo isso aqui pelo meu casamento, mas não sei não. Então, às vezes, você diz que você quer restaurar o seu casamento, mas quando você se senta em uma mesa, você fala assim, olha, estou fazendo tudo que eu posso, mas às vezes eu acho que nenhum milagre pode salvar o meu casamento. Ou seja, você está com a mente dividida. E uma casa dividida, ela não subsiste. Então, comece a observar o que você tem pedido a Deus e o que você pensa sobre aquilo que você tem pedido a Deus. Porque às vezes o que você tem pedido é diferente da sua crença. E você tem que unir a sua crença com a sua oração. A fé é a certeza daquilo que se espera. Então, às vezes você está pedindo uma coisa, mas você acha, seu coração está temendo que vai acontecer outra. Você está orando pela restauração do seu casamento, mas está esperando que a qualquer momento o divórcio vai sair. Que seu marido vai sair de casa. Então, você precisa caminhar em unidade com a palavra de Deus. Não importa os seus sentimentos, sua mente ela vai tentar, mas olha, vai tentar te mostrar, né, o caos, as circunstâncias. Você vai dizer assim, eu sei o que está acontecendo, mas eu não me movo por circunstâncias, eu me movo por princípios. E eu creio que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. E eu creio que eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Se quiser, você pode já colocar até no presente, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, ele diz assim, Pai Santo, guarde-os com seu nome, o nome que o Senhor deu a mim, para que tal como nós, eles sejam um. Então, a unidade é um princípio muito importante, que você zele por isso. Deus não é Deus de confusão. Então, toda vez que você perceber que um espírito de divisão, de contenda, está se instalando no seu lar, repreenda em nome de Jesus. Versículo 12, durante minha permanência aqui com eles, eu os protegi e os guardei em segurança no nome que o Senhor me deu. Eu os guardei de tal maneira que nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, como as escrituras tinham predito, né? Ele estava falando aqui sobre Judas. Versículo 13, e agora vou para a sua presença. Eu lhes disse essas coisas enquanto estava com eles no mundo, para que ficassem transbordando da minha alegria. Eu lhes transmiti a sua palavra. Nesse versículo 14, esse trecho, quando ele diz, eu lhes transmiti a sua palavra, ele está falando com o Pai, né? Pai, eu transmiti a eles, aos meus discípulos, às minhas amigas de Jesus, a sua palavra. Ou seja, ele está comprometido com o nosso sucesso. Então, se você viver uma vida que busca obedecer a palavra de Deus, uma vida que busca conhecer os princípios para aplicar na sua vida, porque quem cumpre princípios, colhe promessas. Quem planta a oração, comunhão com Deus, intimidade com Deus, colhe revelação, direção, colhe bênçãos, colhe vitórias, colhe milagres. Então Jesus está dizendo, eu transmiti a eles, aos meus discípulos, eu transmiti a elas, às minhas amigas de Jesus, a sua palavra. Porque a sua palavra é como Deus pensa. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, poderosa e ela nunca volta vazia. Então, quando você declara a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, você está declarando o poder de Deus para aquela circunstância ser transformada. Então, Jesus está dizendo aqui, eu dei a elas, né, o passo a passo para que elas sejam vitoriosas. Eu lhes transmiti a sua palavra. E aí ele diz assim, o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, quando a gente começa a se posicionar, caminhando, né, em oração, em obediência, em meditação da palavra, se conectando com o plano de Deus, o mundo vai se levantar. Por isso que é importante que você esteja no ecossistema certo, entre as amigas de Jesus. Porque Satanás, ele tem uma guerra, né, de território. Ele quer expandir o território do inferno. E nós estamos aqui em missão para expandir o território do reino de Deus, para que mais pessoas sejam alcançadas através de nós. Então, primeiro nós temos que colocar a nossa máscara de oxigênio e caminharmos no caminho. Né? Nós precisamos conhecer a Deus cada dia,
Nós precisamos buscar viver uma vida diária de obediência à palavra, né? Diariamente nós precisamos nos conectar com o plano de Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, nos capacite para que nós venhamos influenciar, né, as pessoas que estão ao nosso redor. E saiba que quando você decide se posicionar, o inferno não vai ficar contente, né? Ele vai tentar te distrair com sentimentos, com ofensas, com rejeição. Então você precisa fazer parte de um pequeno grupo que vai te fortalecer. Então Jesus está dizendo, o mundo os odeia porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Aí ele vai dizer assim, não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Uau! Então, como é importante, né? Você orar todos os dias e falar, Senhor, livra a minha vida do mal, livra a minha família do mal, livra o meu marido do mal, livra o meu filho do mal, abençoa a minha casa, abençoa esse dia. Por quê? Aqui tá bem claro. Jesus está dizendo, eu não estou pedindo que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Ou seja, existe uma batalha espiritual acontecendo nesse momento. Nossa luta não é contra a carne e pessoas, é o que a gente vê lá em Efésios 6:12, mas contra principados, potestades. Depois, se você quiser meditar, anota aí. Medita depois em Efésios 6:12. Às vezes você está vivendo uma vida em que você vive criticando pessoas, vive ofendida com o que pessoas te disseram, mas a nossa luta não é contra pessoas. Bom dia, Luana, Deus te abençoe, minha irmã, que bom ter você aqui, viu? Então a minha luta, a sua luta, não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades. É uma batalha espiritual. Então, por mais que você não consiga ver, né? Por mais que você não tenha ainda, talvez, uma visão aberta, que você consiga ver a batalha espiritual acontecendo, mas ela existe, você acreditando ou não. E como você é líder de movimento da sua casa, você precisa interceder pelos seus. Você já orou pelo seu filho hoje? Já orou pelo seu cônjuge, pelo seu casamento? Senhor, livra-nos do mal. Bom dia, Lu, Deus te abençoe. Então lembra disso, sua luta não é contra o seu marido. Começou a ter confusão dentro de casa, desentendimento, parece que por mais que você se esforce, os conflitos aumentam. Começa a marchar dentro da sua casa declarando a palavra de Deus, orando, repreendendo todo o mal, porque você está vivendo uma batalha espiritual. E quem que vai vencer? Aquilo que você está alimentando. Se você está alimentando a contenda, quando eu recebo o sentimento de ofensa, eu também estou recebendo aquele que enviou, que é Satanás. Mas quando eu recebo o domínio próprio, que é uma característica do fruto do Espírito, eu também estou recebendo o Espírito Santo de Deus. E Jesus começa a reinar em cada cômodo do meu lar, em cada coração que habita a minha casa. Então, nós temos domínio, nós temos escolha. Nós temos livre-arbítrio e nós podemos escolher por agir ofendida ou por agir com mansidão, com domínio próprio, com amor, com paciência. A Rose e Gigi, as coisas quebrando e queimando também é batalha espiritual. Olha, Rose, pode ser, né? Pelo sim, pelo não, repreende em nome de Jesus, né? Consagra toda a sua casa, tudo que você tem ao Senhor. Peça direção para o Espírito Santo. Às vezes você pode ter recebido algum presente que foi consagrado, isso é muito sério, tá? Então tudo que chegar na tua casa, né, consagre ao Senhor. Isso é muito importante. Existe uma batalha espiritual. Então, aqui no versículo 16, ele vai dizer, eles não são deste mundo, como eu também não sou. Que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando-lhes a verdade. A sua palavra é a verdade. Uau! Então, aqui quando fala puro e santo, o que é ser pura e santa? O que é ser pura e santa? Quando você vê, por exemplo, num ambiente familiar saudável,
você vê crianças e num ambiente familiar saudável, as crianças são os seres mais felizes que a gente conhece, certo? Então Jesus está dizendo aqui que nós devemos ser como as crianças, puras e santas. A Vânia falou, como consagrar ao Senhor? Faz uma oração assim, fala, Pai, essa casa é sua, em nome de Jesus, eu entrego a Ti a minha casa, a minha família, eu te entrego esse armário, eu te entrego essa mesa, vai consagrando, é teu, Pai. Eu repreendo agora todo o mal que pode estar de alguma forma operando aqui na minha casa e eu cancelo agora toda a legalidade para ele agir. Então você vai orando e consagrando e abençoando, né, e dizendo que é do Senhor Jesus, que é a sua casa do Senhor Jesus, que é a sua família do Senhor Jesus, que todo mal tem que bater em retirada. Dá ordens. Então, no versículo 17, né, o versículo fala sobre ser pura e santa. Jesus está dizendo aqui que o Senhor faça, né, todos os discípulos dele puros e santos. Então nós precisamos ser como crianças. Já observou uma criança que cresceu num lar saudável? Ela é feliz, alegre, ela é pura e ela é santa. E quanto mais pura, mais alegre. E por que ela é pura e santa? Porque ela tem plena confiança e fé no pai e na mãe dela, que tudo que ela precisa vai acontecer. Ela não se preocupa. Alguma vez você já foi colocar o seu filho para dormir e o seu filho falou assim, mãe, amanhã vai ter leite? Mãe, deixa eu dar uma olhada lá no armário, tem leite para amanhã? Eu diria que 98%, né, dos casos pode sim ter alguma situação que às vezes você compartilhou, né, deixou a criança perceber, né, uma escassez, uma preocupação com o futuro. Pode ser que eles tenham perguntado, mas, volto a dizer, num ambiente saudável, se você for colocar o seu filho para dormir, ele jamais vai te perguntar, né, se amanhã vai ter leite, se amanhã vai ter onde ele dormir. Por quê? Porque ele sabe, né, que os pais dele cuidam dele. Então Jesus ele está orando para que os discípulos deles, e nós somos discípulos de Jesus, nós somos amigas de Jesus, sejam puras e santas, ou seja, sejam alegres, vivam sem culpa, porque o sacrifício de Jesus foi feito para nos purificar de todo o pecado. Então, quando você se arrepende, o Senhor, Ele lança todas as suas falhas, seus pecados no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Então, Jesus quer que as amigas de Jesus sejam puras e santas, sejam felizes, alegres, vivam sem culpa, sejam justificadas, sejam justas através do sacrifício de Jesus e que elas se alegrem. Filipenses 4:4 vai dizer, alegrem-se sempre no Senhor. Então não é para você viver ansiosa, é para você viver alegre, para você ser pura e santa como uma criança. E quanto mais pura, mais você se sente santificada e mais alegre você é. Então que você possa declarar aí no chat, o meu Pai cuida de mim. Declara essa verdade. Porque não é na força do seu próprio braço. Você pode estar se enganando que você tem que fazer muito, senão você não vai conquistar. Mas a verdade é que Jesus orou por você, para que você seja pura e santa, para que você seja alegre, para que você viva sem culpa, sem preocupação. Porque lá em 1 Pedro 2,9 diz que você é nação eleita, povo escolhido, sacerdócio real. Você é a preferida do Pai. Então declarei, o meu Pai cuida de mim. Então esse é o convite dos céus para nós nessa manhã. Que você viva uma vida sem ansiedade, sem preocupação. Que você viva feliz, alegre, que seja pura e santa em nome de Jesus. Como uma criança. Que você tenha alegria completa em nome de Jesus. Que você tenha plena confiança no amor de Deus por você. Porque você tem um Pai. E o meu Pai cuida de mim. O seu Pai cuida de você.
Uau! E aí o texto vai terminar dizendo assim: que o Senhor os faça todas puras e santas, ensinando-lhes a verdade. A sua palavra é a verdade. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os estou enviando ao mundo. Eu me santifico em favor delas, para também que elas sejam santificadas pela verdade. Então Jesus, ele se entregou em sacrifício, um sacrifício de cruz, para que você fosse pura, santa, para que você viva em um ambiente saudável dentro da sua casa, para que você seja alegre, para que você viva sem culpa, para que você se sinta justa, justificada pelo sacrifício de Jesus, para que você se alegre sempre, para que você saiba que você é a nação eleita, você é escolhida de Deus, que Ele tem um propósito com você, que você está aqui em missão para conhecê-lo mais e mais e tornar o nome dele conhecido. Então é necessário que você entenda isso rápido, que você tem um pai que cuida de você, que você pode anunciar essa boa nova a outros corações que estão ansiosos, que estão preocupados, que estão cheios de medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então que você, toda vez que você perceber que a preocupação está rondando o seu coração, você declare: eu não vou andar ansiosa por coisa alguma, porque o meu Pai cuida de mim. Uau! Glória a Deus por essa palavra. Que você tenha alegria completa em nome de Jesus. Que o seu coração tenha plena confiança no amor de Deus por você. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai amado, como é bom estar na Tua presença. Nós te rendemos graças, Senhor, por essa palavra, pelo Teu amor por nós, pela certeza, Senhor, que a Tua palavra nos dá, de que Tu zelas, Senhor, por cada uma de nós, que nós temos um Pai que cuida de nós. Pai, nos ensina, ó Pai, a dizer ao nosso coração que ele não deve andar ansioso, mas que ele deve ter plena confiança em Ti, plena confiança do Teu amor, porque o nosso Deus, segundo as Suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Eu creio, Pai, que a Tua graça e o Teu favor estão sendo liberados agora, Senhor, sobre cada uma das Tuas filhas, sobre cada família. Há uma unção, Senhor, de restauração, há uma unção de cura sendo liberada sobre nós. Há uma unção de libertação. Todo mal está batendo em retirada agora, em nome de Jesus. Que o Teu amor, Senhor, envolva cada coração. Que a Tua paz, Senhor, habite em cada lar. Que a Tua harmonia, Senhor, faça morada, Senhor, em cada família. Que a Tua graça esteja sobre eles, Senhor. Que os planos de cada uma das Tuas filhas, Senhor, sejam bem-sucedidas. Sejam bem-sucedidos, ó Pai. E que elas possam, Senhor, ter um encontro genuíno contigo a cada dia. Que o coração delas, Senhor, se torne a cada dia mais abrasado. Que elas encontrem, Senhor, o ecossistema certo. Um pequeno grupo, ó Pai, que irá fortalecê-las para elas permanecerem no caminho. Para que elas se tornem cada dia uma líder de movimento dentro da casa dela mais eficiente, mais eficaz. Que ela se torne uma mulher cada dia mais sábia, mais cheia, assim, da Tua unção, da Tua presença. Que os lábios dela, Senhor, se encham da sabedoria que vem do céu. Que não haja engano no nosso coração, ó Pai. Que nós venhamos tomar decisões com sabedoria, decisões acertadas, ó Pai. Que nós venhamos ser dirigidas pelo Teu Espírito Santo. Que o nosso coração seja dirigido, Senhor, pelo fruto do Teu Espírito. Enche, Senhor, o nosso coração com amor, Senhor, com paz, com alegria, com paciência, com fidelidade, com bondade, com amabilidade, Senhor, com mansidão, com domínio próprio. Nós não queremos, Senhor, caminhar mais segundo os desejos da nossa carne. Nós lançamos fora agora, Senhor, em nome de Jesus, toda ofensa, toda dor, toda mágoa, toda falta de perdão, todo pecado, toda obstinação, toda teimosia,
todo ego, todo egoísmo, todo orgulho, ó Pai. Te entregamos, Senhor, as nossas fraquezas e te pedimos, Pai, purifica o nosso coração. Nos ensina, Senhor, a caminhar no Teu caminho e a permanecer no Teu caminho. Nós queremos, ó Pai, conhecer a Ti a cada dia mais, viver uma vida de princípios em obediência à Tua palavra. E nós queremos, ó Pai, alcançar muitas vidas para o Teu reino. Nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Que o Senhor nos cure, ó Pai, e nos sare por completo, para que nós venhamos nos levantar como mulheres posicionadas para curar e para abençoar e influenciar essa geração, esse tempo, para que nós venhamos sarar a nossa casa, que nós venhamos ser intercessoras, Senhor, das nossas famílias. Nos capacita, ó Pai, unge a nossa cabeça, Pai, com óleo de alegria, que todo medo bata em retirada, que o Senhor nos encha, Senhor, com ousadia e capacidade do céu, para que nós venhamos, Senhor, ser bênção dentro da nossa casa, para que nós venhamos ser instrumento dos céus dentro do nosso lar, que a nossa casa seja transformada, Senhor, pelo Teu amor, e que daqui poucos dias, ó Pai, todos ao nosso redor tenham que nos conhecer de novo, porque nós estamos dia após dia sendo renovadas pela Tua palavra e os nossos frutos estão se transformando. Nós estamos vivendo uma vida de fato abundante, uma vida cheia de significado, com propósito, a vida que o Senhor sonhou para nós. Ó Pai, ministra em cada coração aquilo que só o Senhor pode revelar e ministrar. Sara, Senhor, todas as feridas da alma e conduz as suas filhas, Senhor, a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Deus abençoe seu dia, minha irmã, sua casa, sua família. Que você viva um dia de céus abertos em nome de Jesus. Que todos os teus planos sejam bem-sucedidos para a honra e glória do Senhor. E que amanhã você possa estar aqui novamente na live testemunhando o que o Senhor fez. Porque eu creio que foi liberada aqui uma unção de cura, de libertação, de restauração. Então toma posse e lembra que você tem um Pai que cuida de você. Que você tenha alegria completa nele. Que seu coração se alegre no Senhor, apesar das circunstâncias. E que seu coração tenha uma firme confiança do amor de Deus por você. Você é amada. Amém? Deus abençoe o seu dia e até amanhã. Um beijo.